Olá, bom dia, shalom a todos, né? Graça e paz a todos. Estou aqui tomando meu café e hoje eu quero falar sobre algo bastante importante. Eu acho importante falar sobre isso porque as pessoas elas confundem um monte de coisa, elas não conseguem entender os propósitos de Deus acerca de uma coisa, e o assunto de hoje chama-se Casa de Deus. Pois é, existem alguns ministérios e muitos ministérios que falam que supostamente eles defendem e entendem que casa de Deus não são quatro paredes. Eles repetem isso. Mas eu acho que eles repetem isso porque eles não entendem e eles desejam entender o que significa isso. Porque eles estão presos a esta ideia. Mesmo dizendo uma coisa, eles agem de outra forma. E eles agem de outra forma porque eles tentam se apropriar de Deus. Existe uma certa arrogância em querer dizer que Deus ele só se manifesta aqui em nosso meio, de querer dizer que Deus ele pertence somente a este ministério, somente a este lugar. Isso é de uma falsidade, isso é um erro tamanho que limitam essas pessoas a desfrutarem de novidades em Deus. Então, falando sobre isso, que eu quero falar como surge a casa de Deus, né? No Antigo Testamento, a primeira menção de algo que venha se chamar, não casa de Deus necessariamente, mas com este propósito, foi o tabernáculo, né? Moisés ele foi chamado por Deus para tirar o povo dele, o povo que ele havia escolhido de um lugar de escravidão, que era o Egito, para levar para uma terra que fora prometida a este povo. E no decorrer desta viagem, desse processo, Deus ele estabeleceu através do ministério de Moisés, né? Como profeta, Deus estabeleceu ali um lugar da manifestação dele. E no Antigo Testamento, né, neste tempo, o Espírito de Deus ele não se manifestava como é hoje. Ele estava limitado por causa do pecado do homem a só se manifestar em lugares que fossem escolhidos e através, né, de uma direção de Deus fossem construídos. E assim Deus passou a visão do tabernáculo para Moisés no Monte Sinai, e Moisés construiu esta que seria a morada, a casa de Deus, do lugar da manifestação de Deus, né, da Shekinah no hebraico original. Então Deus ele se manifestava só naquele lugar. Interessante de se notar que outros deuses eles pediam para que fossem construídos monumentos para que eles se manifestassem. Foi assim no Egito, né? O lugar onde eles estavam escravizados. As pirâmides, né? Elas foram construídas para este propósito, para este fim. Para quem não sabe, era o fim da manifestação destes seres, né? Esses anjos caídos. Então, Moisés recebe do Deus legítimo, do Deus verdadeiro, as instruções para construir o tabernáculo, né? Que ao contrário do que se tem hoje em dia, ele era móvel, como se fosse uma cabana, uma tenda que ela andava de um lugar para o outro, né? No processo da viagem que eles faziam para a Terra Prometida. Então hoje em dia você nota aí que existem vários templos, catedrais que insinuam de que Deus ele
se manifesta ali, né? Porém, a ideia do templo, a princípio, ela foi criada através do ministério de Davi, né? Que almejava, que desejava, que buscava construir uma casa para o seu Deus, o rei Davi. Porém, Deus não permitiu que ele o fizera pelo fato dele ser um homem sanguinário, um homem de guerra. E Deus permitiu que fosse feito através de Salomão, né? É o que foi chamado então Templo de Salomão, que foi muito perto, muito parecido com os templos daquelas épocas, né? Com as pirâmides, muito próximo. Então Deus deu instruções, né, arquitetônicas para a construção do templo, mas não era a vontade perfeita de Deus. E eu entendo, e eu, em todos os estudos que fiz, a gente estuda sobre os dois tipos de vontade de Deus: a vontade perfeita e a vontade permissiva. Então Deus permitiu que fosse construído, né, o templo, o outro lugar da manifestação dele. E isso já fora numa época em que eles já tinham chegado na Terra Prometida, eles já tinham conquistado a Canaã. Então, neste lugar que já fora conquistado, Deus ele permitiu que fosse construído o templo. E que os profetas, inclusive, eles profetizaram acerca de várias coisas erradas que ali no templo se fazia, né, em oculto. Então o templo ele foi permitido que se fosse construído para falar um monte de coisas, né? Mas não era a vontade perfeita de Deus. Existia uma vontade sobre o tabernáculo que era uma vontade de Deus, que era a perfeita vontade de Deus, mas a perfeita vontade de Deus para ensinar e instruir que nos tempos futuros não era necessário que fosse construído nada. Nós seríamos, o tempo de hoje, nós somos o tabernáculo de Deus. Quando nos reunimos 2 ou mais pessoas, neste agrupamento, nesta reunião, é que ali é constituída a casa de Deus. Isso é bastante simples, só que é muito complexo para algumas pessoas que acreditam que é preciso levantar tijolos, é preciso construir paredes para tentar abrigar a Deus. Esse é um erro bastante cometido em nosso meio.